Eu vou dizer uma coisa pra você, pessoal. Não sei o que tá acontecendo com o Flamengo. É a terceira derrota seguida no ano. Eu não me lembro disso ter acontecido no ano passado. 3 derrotas seguidas. E outro, o que tá acontecendo com o time do Flamengo? Que não consegue jogar, não conseguiu jogar com o Corinthians. Perder de 2-0. Ah, e você vai falar pra mim, mas teve a expulsão. Cara, que expulsão. Que expulsão. Primeiro tempo já era pro Flamengo já ter acertado esse jogo. Já era pra ter acertado. E aí no segundo tempo, desandou foi tudo. Desandou foi tudo. Pô, e o Carrascal, que expulsão infantil do Carrascal. Eu vou dizer uma coisa pra você. Pra mim foi vergonhoso hoje. Hoje pra mim foi vergonhoso. Vergonhoso. Vamos analisar e ver o que a imprensa tá falando sobre isso. Chega aqui, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. E põe nos comentários aí a sua análise também. No final do vídeo eu vou falar sobre isso. Vamos lá pro vídeo de hoje. Créditos, canal ESPN. Daqui a pouquinho, direto do gramado do estádio Mané Garrincha, tem toda a festa corintiana com a Lili Nascimento e também, claro, o lado rubro-negro com Pedro Henrique Torre. Então a gente vai fazer uma rápida pausa enquanto os nossos repórteres se ajeitam por lá. Um ponto, viu? Mais um zagueiro do Corinthians marcando gol. O Corinthians tem Gabriel Paulista. O Corinthians tá com seus zagueiros ali bem artilheiros. Zé, parabéns, hein? Posso dar parabéns pra você? Não, posso, né, Zé? Mas, assim, eu vou estender esse seu parabéns à minha filha, que acabou de mandar aqui mensagem. Como ela chama? É Valentina. Parabéns, Valentina. Ela falou, corintiana roxa, falando que o Rio de Janeiro é nosso, né? Ela que tá dizendo aqui, né? E outras coisas que eu não posso dizer. Porque ganhou do Vasco. Não, é porque ela é corintiana, das corintianas, assim, aquelas malucas de não assistir jogo, de ficar nervosa, de xingar. Tem 16 anos, parece um senhor de 90 xingando, de tantos palavrões que ela fala na hora do jogo. Mas assim, o importante é assim, vamos voltar ao programa, né? Boa noite, Bruno, boa noite, Mário, boa noite, vovozinho, boa noite a todos. Dorival de novo, né? Isso que eu ia falar, surpreendendo, Dorival de novo, o Flamengo, em cima do claramente o Flamengo bem abaixo fisicamente, mas em uma final você não joga, você ganha, né? E foi o que o Corinthians fez. O Corinthians entrou com uma determinação muito grande, sabia e sabe que o seu time é inferior, limitado, né, tecnicamente, mas jogou dentro das suas características, jogando fechadinho, explorando o contra-ataque, roubando essa bola no meio-campo, saindo com o Bidon, com o Memphis, com o Yuri Alberto ali na frente. E o Flamengo teve dificuldades. Os primeiros 20 minutos foram bem disputados. O Corinthians, o Flamengo demorou para entender um pouquinho o jogo do Corinthians, porque o Ranieri voltava para um terceiro zagueiro, o Gabriel saía um pouquinho mais para o lado esquerdo para fazer como se fosse uma lateral, uma cobertura do Bidu, né? O Bidu adiantava um pouquinho, o Flamengo demorou para marcar. Quando marcou, aí teve um pouquinho de jogo, uma bola na trave, aí o Corinthians depois fez o gol e aí mudou totalmente o panorama do jogo. E aí o Carrascal, né? Isso. Carrascal, que aí depois tem a Renata, Vamos mas chamar as a Renata, imagens que nós vimos aí, o Carrascal de uma irresponsabilidade, final do jogo. Do jogo primeiro disputado, um jogo duro em cima do Bidon, vai lá e dá uma cotovelada. Eu tenho minhas dúvidas também no começo do jogo com o Alexandre. O Bidon já tentou cavar uma ali, né? Eu não sei se pegou ou não, porque a imagem não mostra, não dá pra ver. Mas ainda bem que depois no segundo ali viram uma coisa correta. E tem algumas outras dúvidas também em relação ao segundo gol do Memphis. O Bandeira tentou anular aquele do impedimento do Yuri, né? Yuri, porque a impressão que eu tenho é que marcaram o impedimento quando o Yuri recebe a bola, não na hora do passe. Né? E assim, estranho, rápido, não teve replay, não mostraram a linha, porque saiu um gol, não é que foi um impedimento qualquer. E E nesse último eles traçaram a gente não viu a linha sendo traçada, né? Pelo menos na transmissão a gente não viu. A gente não viu. Então, assim, e recomeçaram a partida rápida. Foi um gol, não é que foi um lance qualquer, um cara que sai pela lateral e tal. Então, eu não sei, eu quero perguntar para a Renata como é que funciona esse tipo de coisa, porque me achei estranho, porque normalmente, quando é um gol, eles traçam a linha, o juiz espera para conferir, para confirmar. Eu não sei, estou só levantando aqui as coisas, porque é para a Renata, né, já se antecipando. São pontos, então, para a gente discutir, porque o fato é que o Corinthians começa 2026, Zinho, da maneira que encerrou 2025, conquistando uma taça. Tudo bem, Zinho? Boa noite. Tudo ótimo, um abraço para você, Bruno, Mari, meu parceiro Zé Elias de todos os dias, fã de esporte. O Corinthians entrou para disputar um título, né? O espírito da equipe do Corinthians deu para perceber quando o juiz apita para começar o jogo. A dedicação tática sem a bola, o empenho, muito mérito do Dorival. Mais uma vez o Dorival
que não é tão destacado, né, que não é tão badalado, conquista mais um título, mais uma Copa, estava aí escrito, né, tetra de Copas, né, porque ele ganha tudo, é campeão de tudo, um baita de um profissional, e ele também, hein? Olha, o comportamento do Dorival hoje até me chamou a atenção, uma vibração, uma energia, participando do jogo, cobrando dos jogadores, falando com a arbitragem, ou seja, você vê que o Dorival estava totalmente concentrado para esse título. Trabalha durante o início do ano pensando nesse título, conduz a gestão do seu grupo pensando nesse título, faz alterações no jogo anterior pensando nesse título. Então é muito mérito do Dorival, com a torcida do Corinthians que brilhou, que fez uma festa linda. Realmente a participação da torcida do Corinthians foi espetacular, pelo menos na transmissão. Eu ouvi mais a torcida do Corinthians. E os jogadores do Corinthians, muito mais determinados para uma final. O Zé Elias jogou várias finais, eu joguei várias finais. A gente sabe que só a técnica não faz com que você ganhe, que você conquiste um título. A técnica é fundamental, a qualidade é fundamental, claro, não estou dizendo que não é fundamental, mas só isso não conquista. O Corinthians deu uma aula hoje disso, quando teve que usar a técnica, né, de ter a bola, de criar as chances, fez isso, mas principalmente o espírito de jogar uma decisão, ganhar as divididas, ganhar a segunda bola, né, quando a gente fala segunda bola é que você disputa o primeiro lance e se prepara para o segundo lance, para sequência dessa disputa. O Corinthians estava sempre muito bem posicionado. Mais um ponto para o Dorival. Estou me estendendo para elogiar o Dorival, porque ele faz uma escolha, ele deixa de fora o André Ramalho, que vinha sendo titular sempre do Corinthians, para mim seria até o titular do time, né? E ele escolhe o Gabriel Paulista, que é o destino, vai lá e faz o gol. Ele também saca o Garro, achávamos, né, Zé Elias, pelas alterações que ele fez no meio de semana, que ele iria com o trio ali na frente, poupou o Memphis e o Garro para começar o jogo com eles. Não. Ele coloca o garoto, o André, que a gente tinha até dúvida se ele começaria jogando, né, entre ele e o Carrilho, mas assim, ele vai com esses 4 jogadores de mais pegada, de mais intensidade, de mais disputa, ganha o meio-campo e merecidamente o Corinthians é campeão. Ganhou de 2, poderia ter ganho de mais. O Flamengo, tudo que eu falei do Corinthians, o Flamengo não teve no jogo. Todos esses elogios que eu fiz ao Corinthians, o Flamengo não apresentou no jogo. Só a técnica não vai ganhar. Quando a gente brinca aqui no programa, discute, debate, que o Pascoal fala, é incomparável. Tem o melhor elenco, tem o melhor time, mas se não competir, se não entrar com a determinação e aplicação, um outro time equipara. E eu estou muito à vontade, né, Zé Elias? Você também. A gente falou que os 11 titulares do Corinthians, inteirinho, bem fisicamente, encara qualquer time. Encarou e ganhou. E é impressionante como esse time, desde o ano passado, tem mostrado essa personalidade nesses jogos decisivos. Isso desde o Campeonato Paulista no ano passado, não é, Zé? Não é, Mari? Sim. E isso vale, tudo bem, para os caras que são mais experientes, e aí o grande símbolo pode ser o Memphis, mas vale para o Bidon, vale para o André, que o Zinho estava destacando. É impressionante como essa casca no momento decisivo acaba contagiando todo o time. Sim, e quando a gente fala sobre esses jogos decisivos ou sobre essa mobilização para Copas, enfim, isso não aparece dentro de um campeonato como o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, porque o Corinthians tem um elenco curto. E assim, e os 11, ainda assim, alguns jogadores não têm fisicamente, né, essa carga para disputar um campeonato de pontos corridos num nível alto, como eles entregam nas Copas. Então, acho que o Dorival, ele sabe muito bem da limitação do grupo, nesse sentido de peças e também fisicamente, e aí ele consegue, através desses jogadores, a mobilização muito concentrada nesses jogos mata-mata. E tem uns caras que crescem muito, né? Como é o Gustavo Henrique, que vocês falavam. O Gustavo, para mim, nos últimos 6 meses, ele vem sendo, junto com o Memphis, né? O Memphis poder de decisão e tal, mas Gustavo, o Bidon e o Memphis, esses 3 jogadores, para mim, vem sendo... Eles são os principais jogadores do Corinthians. Você viu que o Gustavo jogou hoje? Gustavo, acho que, se não me engano, ele não perdeu uma bola por cima. Zé, até, sabe um cara que tem sido importante, não é badalado? Até o Bidu.
Sim, o Bidu, também, eu não falei é? durante a semana, né, que o Bidu é o cara da referência hoje. Verdade. Você tá com dificuldade, joga a bola, quando o Memphis não joga a bola nele, ele se para a entrega muito na bola. marcação também. E no jogo ali Ele no para a 0 a 0 bola, ainda, é ele que segura. salva uma bola ali embaixo do gol. exatamente. Não, ele é bom jogador e você vê, né, como são as coisas, né? O futebol, às vezes, ele é ingrato nesse sentido, né? Por quê, E Zé? É duro, porque o Bidon, quando, acho que se não me engano, 3 anos atrás, ele era o quarto lateral, ele foi colocado à disposição para negociar. O Matheus Pra ser Bidu. negociado o Matheus Bidu. Tá. O pessoal colocou no mercado, ele não conseguiram um clube, ou não deu certo, fechou um negócio. Aí machucou um, machucou outro, ele começou a jogar, e hoje é o lateral titular da equipe do Corinthians com sobra. Agora, vale destacar, né, tudo isso que nós estamos falando. Primeiro, tem uma torcida e tem uma história, essa camisa que faz com que esse time, nas finais, ou em jogos assim, ele se transforme, né? Porque assim, tudo que eu falo, porque já tomei várias duras da torcida, né, quando eu jogava, e eles sempre falavam o seguinte: para nós, se vocês derem uma caneta, se vocês derem um chapéu, beleza, é bonito. Mas para nós o que não pode faltar é empenho, determinação, luta, briga, porque nós iremos brigar por vocês durante 90 minutos. Né? Então isso você leva para o vestiário, você leva para o campo. Aí tem a mística de hoje o Flamengo, como nós brincamos sempre aqui, né? A gente brinca, mas é incomparável pela qualidade do elenco. Todo mundo quer jogar contra o Flamengo. Todo mundo quer jogar e tem uma vontade a mais para jogar contra o Flamengo. Tirar uma casca, Tirar né, uma Zé? casca, ou tentar mostrar que, pô, não é tudo isso que a gente pode, entendeu? Isso serve também, o vovozinho com certeza, mas várias e várias vezes os treinadores usam, pô, vamos ver se eles são bons mesmo, vamos lá, vamos pegar. Aí cria-se esse clima entre zagueiro e atacante, em volante e contra meia. Então tudo isso é levado para dentro de campo. E aí você tem jogadores ali que jogaram e que foram dispensados do Flamengo. O Hugo. Começando pelo Hugo, né? O Mateuzinho, É verdade. o Gustavo, se eu não me engano, o Gustavo saiu, foi vendido, mas se você é vendido é porque você Passou, pode sair. sim. Né? Então, assim, esses caras... Pô, você viu o Mateuzinho hoje? Sem falar no Dorival, né? Sim, sem falar. O Dorival... O Dorival, você é verdade, vocês, Mário. vocês Dorival viram saiu com título. Dorival vovozinho- saiu depois de 2 títulos. Sim, o vovozinho falou uma coisa que é verdade. Eu nunca vi o Dorival virar para a torcida e do jeito que ele estava lá de vibrar, gritar e tal. Entrou né? Então, assim, tudo isso você leva para campo. E o Felipe, a gente estava até conversando aí aqui, a Mari, sobre o que está acontecendo com o Flamengo, né? Será que demoraram para começar? Começaram tarde? A preparação? O ritmo de jogo, ritmo de né? jogo, mas assim, depois de 2 derrotas consecutivas, da maneira como foram as derrotas, Fluminense e São Paulo, hoje era para ter um Flamengo diferente. Era para ter um Flamengo com o espírito que teve o Corinthians. Porque era uma final, não era um jogo de Campeonato Brasileiro, para ter uma final. Vocês viram o Alexandro? O Jorginho tá mal, o Jorginho precisa treinar. O Jorginho tá mal, o Jorginho não consegue dar ritmo. O Dorival, de forma esperta, foi lá e colocou o André, que em cima do Arrasca? Não, em cima do... Como é que Pulgar? fala agora? Não, em cima do Pulgar, então essa bola não chegava, porque o Jorginho tinha que rodar, essa bola não chegava. E quando chegava, o Jorginho estava lento para distribuir o jogo e só ali, tocando a bola para os zagueiros e não para frente. O Arrascaeta, abaixo também. Muito abaixo, né, Sabe? Arrascaeta? Muito abaixo. E o Felipe, por exemplo, no segundo tempo com a substituição, eu achei que ele errou. Não sei vocês, mas na minha opinião errou. O Paquetá treinou com a equipe? Acho que não, né? Tem qualidade, treinou uma vez. bom jogador, isso ninguém duvida. Mas ele treinou com a equipe, ele sabe os movimentos, ele conhece os jogadores, como é que... E ele entra no lugar do Pedro, né? Então, aí você opta para... Traz o Paquetá um pouquinho mais ali, ele jogou mais pro lado esquerdo para jogar a ver por dentro e põe o Plata ali na frente. Talvez um pouquinho de alguma forma para puxar a velocidade. Peraí, se você está jogando Não, por entrou pela direita. O Paquetá entrou pela direita. então, pela direita para jogar Pegando com o a pé esquerda isso, por dentro. da defesa. Né? E aí ele joga o Plata ali. Pô, peraí, deixa do jeito que tá, se você vai tirar o Pedro, você põe Mas é a jogador... única posição que o Paquetá não vem jogando. Então, mas assim, Zinho, e aí a posição é a seguinte, Zinho, você precisa jogar no contra-ataque, talvez, né? Porque o Corinthians ia sair. Você precisa de um jogador de velocidade, você precisa de um jogador de mobilidade para incomodar. Põe logo o Bruno Henrique. Briga com Não os foi zagueiros. feliz nas mudanças. Briga com o Felipe, briga com... Não, aí ele tira o Pedro, põe o Paquetá, não surtiu o efeito que se esperava. Aí depois ele tira e coloca o Bruno Henrique, ou seja, sabe? Tentou corrigir, tentou corrigir consertar. umas coisas assim que, para ele,
início de carreira, mas ele está no Flamengo, vem de 2 derrotas e em final não pode errar. Para mim, o erro já acontece quando ele não entra com o Cebolinha. Sim. O Senegal é o melhor jogador que está no momento. Porque o Cebolinha é um destaque desde a reta final do ano passado. Zinho, você acha que o Felipe não foi feliz ou não deu certo o que ele imaginou com as substituições, Zinho? As duas coisas. O que ele pensou, que ele montou, bolou para o jogo, taticamente não funcionou. Abriu mão de ter velocidade pelo lado, concentrou o jogo mais pelo meio. Isso não funcionou. Apesar que eu acho que no primeiro tempo, o jogador que ainda criava alguma coisa era o Carrascal. Mas ele foi juvenil, foi irresponsável, porque hoje com 500 mil câmeras no campo, com o VAR, com tudo, vai mostrar qualquer atitude. E ele realmente agrediu o Bidon, mereceu ser expulso, comprometeu toda uma estratégia para um segundo tempo, que até melhora um pouco o Flamengo, hein? Com 1 a menos, melhora um pouco, as Corinthians mais segurando ali o resultado, jogando mais nos contra-ataques, mas mesmo assim as melhores chances foram do Corinthians. O Flamengo teve a grande chance nos pés do Paquetá, foi a grande chance, né? No primeiro tempo a gente pode achar aquele lance ali do escanteio, que bate, rebate, mas vai muito em cima do Hugo. A do Paquetá não, foi chance claríssima. Mas o Corinthians, para mim, teve 2, 3, 4 chances claras. Aquela do Memphis no primeiro tempo, era para fazer 2 a 0 ali e mata logo o jogo. Mas condicionou a expulsão, você fica com 1 a menos, corre muito mais, um time que não está bem, fisicamente, tecnicamente e taticamente. Eu discordo só do Zé nisso, eu não acho que é só fisicamente não. Eu acho que o Flamengo está mal tecnicamente, ninguém está acertando os passes, criando, tirando aquele jogo contra o Vasco, que foi um atropelo do Carioca na volta, que até nos iludiu. A gente pensou assim, caramba, o Flamengo voltou, parece que não teve férias. Mas foi aquele jogo. De lá para cá, não tem um jogo que eu destaque assim, um jogador individualmente brilhou, fez um grande jogo. Uma jogada linda do Pedro de peito para o Plata. 2 a 1 São Paulo, ganhou o jogo. Então eu quero dizer que assim, um time que está com tantas dificuldades, ele não foi feliz na estratégia, o Dorival taticamente engoliu ele, os jogadores têm muita contribuição para isso, eu acho errado só a culpa ficar em cima do Felipe Luiz, os jogadores também não estão bem, não estão jogando bem, estão tomando as decisões erradas. Agora acho que o grande problema que eu vi no jogo do Felipe Luiz foi as mudanças. Eu estou com a Mari. Quando volta para o segundo tempo, no mínimo tinha que fazer, no mínimo, 2 alterações. No mínimo. Tanta gente estava muito abaixo que no mínimo eram 2 substituições. E demorou demais para mexer. E quando mexeu, não mexeu mais com medo de tomar um gol do que empatar. Porque você tira o centroavante e bota um meia pelo lado direito, que é a posição que o Paquetá, nos últimos anos, é a única que ele não está jogando, é essa. Ele joga de segundo de homem de meio campo, ele joga de centralizado, ele joga pelo lado esquerdo. Agora, meia pelo lado direito, eu não vi a última partida do Paquetá fazendo isso. Ele bota o Plata para dentro, para ser o centroavante, e ele que se tornou uma vez jogar na função que ele não vem jogando, eu, particularmente, quando foi para o intervalo, falei, tira o Jorginho, que está mal fisicamente, coloca o Paquetá como um segundo e mete o Cebolinha lá na frente. Era, no mínimo, 2. Então, eu acho que o Felipe Luiz pecou nas mudanças. Só rapidinho. Vamos que aí Rapaz, que nível técnico do Flamengo hoje tava feio, cara. Errando passe. Eu não tô reconhecendo o Flamengo que a gente viu no ano passado, não, galera. Eu não tô vendo, não. Eu não sei o que dizer pra vocês, porque eu fiquei assustado com o que eu vi hoje, viu? Tá preocupante. O Campeonato Carioca a gente até entendeu, porque o Flamengo entrou de férias no dia 21 de dezembro. E os jogadores voltaram, tiveram que já ser jogados ali na Berlinda, né? Porque a garotada não conseguiu ter um bom resultado no Campeonato Carioca. A gente até entendeu, mas na Supercopa hoje é a 3ª derrota seguida do Flamengo hoje. É preocupante, galera. 3ª derrota seguida. Eu quero ver a explicação do Felipe Luiz. Daqui a pouco eu vou colocar aqui desse lado pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.